E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem, meus alunos? Espero que vocês estejam bem, tudo bom. Bom, eu quero nessa semana falar um pouquinho sobre colonização espanhola, mas a gente vai falar um pouquinho sobre administração. Como é que funcionava, né? Nós já vimos bastante coisa, como é que foi o domínio espanhol, a resistência dos nativos, mas como é que os espanhóis, administraram a colônia e quais as consequências desse modelo de administração? Será que foi legal? O pessoal aceitou numa boa por todo o tempo? Pois é, vamos lá para a nossa aula então, ok? Para a gente pensar, então, a colonização espanhola, a gente precisa entender aí o território. Mais uma vez o nosso mapinha aí, ó, desenvolvendo, tá vendo? Ó? Fora o Brasil, do México para baixo, tudo é Espanha. Aí você tem aí a parte mais geladinha da Antártida aí embaixo, né? Ok? Você tem todo esse território dominado pelos espanhóis. Perceba que é uma área muito grande. Não é fácil administrar uma área tão grande como essa. Ela territorialmente, se juntasse tudo, daria talvez um pouco mais que o Brasil. Mas como ela é muito espalhada, desde lá, tá vendo? Ó, tem regiões onde hoje é os Estados Unidos, que pertenciam ao México, por exemplo, que pertenciam à Espanha. Os Estados Unidos foi tomando, foi comprando uma parte, tomando outra, mas isso é outra história. Ok? Então, para a gente entender, a gente precisa pensar como era dividida. Então, em primeiro lugar, os espanhóis dividiram esse território em vice-reinados. São 4 vice-reinados. Se você olhar aí no mapa, vai estar lá em cima, ó, vice-reino da Nova Espanha. Depois você tem o vice-reino de Nova Granada, mais no meinho ali, né, meio rosinha. Embaixo dele tem vice-reino do Peru e mais lá para baixo, vice-reino do Rio da Prata. Então, eles dividiram. Esse vice-rei, nós vamos falar daqui a pouco, era uma figura muito importante. Depois do vice-reino, tem as intendências. Quem era o intendente? Era um governador. Esse governador, ele auxiliava aí os vice-reis para governar. E aí, depois você tinha o cabildo também. Cabildo era o nome de um prédio, mas era o nome também de uma espécie de conselho, formado inclusive por clérigos, por padres, que participavam desse conselho, do cabildo, para administrar aí. Então, você tem o vice-rei, você tem o governador e você tem o cabildo. O cabildo era composto por chapetones. Eu já vou adiantar para você que os chapetones, na verdade, eram espanhóis recém-chegados à Espanha, né? Os espanhóis que vieram morar na América. Eles eram chamados de chapetones. Então, resumindo, você tem o vice-rei, o governador e o cabildo, que era um conselho. Tá? Mas, então, esse vice-rei era o cargo mais alto, mais importante. Por quê? Porque ele era um vice-rei. Ele era um representante do rei aqui na terra, certo? Possuía autoridade máxima. A mesma autoridade que o rei possuiria se estivesse aqui, né? Esse vice-rei possuía. E o capitão-geral? Nós vimos lá no mapa anterior que tinha as capitanias gerais, tá vendo? Ó, várias capitanias gerais, como também houve no Brasil. O capitão-geral era o que comandava essa capitania geral. Era um título utilizado para quem estava à frente, então, das capitanias gerais, que aí é uma divisão mais territorial, né? Capitania geral, mas tinha o capitão-geral, que era uma espécie de governador daquela região. E aí tinha os governadores propriamente dito, que auxiliavam o vice-rei ou então o capitão-geral a administrar o território. E o cabildo, como eu disse agora há pouco, era uma espécie de conselho formado pelos proprietários e homens de destaque da sociedade, claro, sempre espanhóis, né? Nunca nativos, nunca jamais um nativo seria parte do governo, mas sim os próprios espanhóis. E aí, a intendência, que era aí a área do governador, o que ele fazia? Ele trazia alguns problemas. Por quê? Porque ele limitava a liberdade da colônia. A colônia não podia fazer o que queria, porque a intendência
Ou seja, os governadores estavam em cima, administrando, cobrando tudo isso. E uma das funções dessa intendência era garantir o pagamento de impostos à coroa, né? E a garantia de impostos à coroa restringia então o poder da elite econômica local. Então, quer dizer, aquelas elites locais, aqueles espanhóis que vieram trabalhar lá na terra, tiveram seus filhos lá, esse poder dessa elite ficava limitado. Quem então era descendente dos espanhóis na colônia não era chamado de chapetone, mas era chamado de crioulo. Então, chapetone era o camarada que vinha da Espanha trabalhar lá no sentido de administrar, são as elites espanholas na América. Quem nasce na América, que for filho de espanhol, que constrói a vida ali, se torna então crioulo. Essas elites locais, ainda que fossem ricos, grandes proprietários, mas eles não tinham o mesmo status dos chapetones e dos espanhóis, então eles tinham a sua riqueza de alguma forma limitada, eles não tinham poder tranquilo para fazer o que quisessem. Por quê? Porque a intendência limitava. Então, esses crioulos, por exemplo, eles não ocupavam cargos públicos importantes, só os chapetones, só os peninsulares, né? Ou seja, aqueles que eram da Península Ibérica, os espanhóis, que eram chamados de peninsulares. Quem era da Espanha, peninsular, chapetone, ocupavam os cargos importantes. Então, esses espanhóis é quem controlavam tudo. Os descendentes espanhóis ficavam limitados. Vocês acham que eles estavam satisfeitos? Claro que não. Então, havia uma tensão entre essas elites. A elite crioula, os nascidos na colônia, e os espanhóis, ok? Então, havia uma tensão entre colônia e metrópole. A Espanha era chamada de metrópole, a América era a colônia. E começou então a haver uma tensão por causa dos interesses. Os crioulos pagavam impostos altos, mas não tinham direito à participação política, não tinham direito a votar, por exemplo, uma lei que vinha contra eles. Então isso estava esquisito. Só para a gente entender então a estrutura social aqui da colônia, então ela era formada por peninsulares, os chapetones, né? Os crioulos, que eram os nascidos na América, e os nativos, os índios, que trabalhavam como escravos. Também tinham os negros africanos, também, mas esses índios, eles trabalhavam como escravos. Então, todos aí estavam protegidos pela coroa, né? E pagavam tributo individual diretamente ao rei, ok? Então, você tem uma espécie aí de construção de castas, onde os peninsulares têm a vida boa, participação política, depois deles vem os crioulos, que não têm participação política, mas são ricos e tudo mais, e os índios, que são escravizados, né? Trabalham, eram escravizados por dívidas e tudo mais, ok? Então, a escravidão de negros era pouco praticada, mas tinham negros. Não foi como foi no Brasil, que logo foi abandonada a escravidão indígena para ser adotada a escravidão africana. Mas foi muito importante essa escravidão africana ainda nas colônias espanholas, ali no litoral da Colômbia, por exemplo, do Equador, da Venezuela, nas plantações de cacau e nas ilhas do Caribe, na ilha de Santo Domingo. Foi muito importante, onde negros trabalharam ali na produção de açúcar. Inclusive, vão ser a primeira nação a buscar a independência e a primeira república negra do mundo. Então, você tem todo esse contexto aí de tensão, já pronto para uma briga, pronto para uma treta a qualquer momento. E aí, você tem a imposição de monopólio. O que é um monopólio? Por exemplo, chocolate. Tem várias fábricas que produzem chocolate, não tem? Tem a Nestlé, tem a Lacta e muitas outras, Cacau Show, Cacau Brasil, não é isso? Então, você não tem um monopólio, você tem várias empresas. Monopólio seria se só houvesse uma fábrica
para produzir todo o chocolate. Só uma fábrica que produzisse todo o chocolate. Então a gente diria que ela tem o monopólio do chocolate, ok? Mas, então, a Espanha exigia o monopólio do fumo, das bebidas alcoólicas, da pólvora, do sal, que só poderiam ser compradas de comerciantes espanhóis. Quer dizer, a colônia não poderia comprar fumo do Brasil, por exemplo. Não poderia comprar fumo dos Estados Unidos, por exemplo. Só poderiam comprar fumo da Espanha. Para quê? Para fortalecer o comércio espanhol. Era a colônia deles, só podia comprar deles. Mas o problema é que o preço era mais alto. E ainda tinha impostos altos. O imposto era alto no produto e impostos altos que eles tinham que pagar para a Espanha. Então, esse aumento constante de impostos aos produtos importados estava trazendo muito desagrado. Os crioulos não estavam satisfeitos com essa situação. Eles podiam até comprar mais barato, mas eram obrigados a comprar mais caro, com impostos altíssimos dos espanhóis. E aí, o comércio livre. Que comércio livre é esse? Era uma leis de controle do transporte de mercadorias, onde a colônia só comprava e vendia dos espanhóis. Havia um livre comércio entre colonos e espanhóis. E aí, só para você ter ideia, foi proibido que eles produzissem determinadas coisas. Construção, criação de indústrias na colônia, exceto o refinamento de açúcar. Mas, por exemplo, no Brasil, também houve algo parecido. No Brasil, por exemplo, era proibido de produzir tecido. Por quê? Porque Portugal tinha um acordo com a Inglaterra, chamado Acordo de Panos e Vinhos, que a gente vai estudar depois. Mas 80% das importações vinda da América deveriam ser de metais preciosos e o restante de matéria-prima da Espanha. Então, tudo que tinha que comprar aí da Espanha e tudo que era vendido para a Espanha. Bom, essa situação não estava boa. Os espanhóis acreditavam aí que a decadência econômica da colônia, ou seja, se a colônia não ficasse tão poderosa economicamente, eles iam continuar submetidos a ele, traria subordinação política e que o desenvolvimento de manufaturas na colônia levaria à autossuficiência e autonomia. Então quer dizer, não deixa a colônia fabricar nada. Por quê? Se eles começarem a fabricar, eles começam a ter potência, ter dinheiro, a poder comercializar com outros lugares, tudo mais. Se eles continuarem submissos a nós, ou seja, nós é quem temos que vender tudo que eles precisam, eles não podem produzir as coisas que nós produzimos, eles vão ficar sempre dependentes de nós. Olha a ideia. Então, cada vice-reinado tinha um interesse específico. Por exemplo, a prata no Peru, a agricultura em Nova Granada, cada região dominava um tipo de produto ali. Mas o que eles queriam é que que todos entendessem que a relação não estava boa. A situação estava muito complicada, estava tensa. Isso aí começou a trazer muitas revoltas aí entre eles. E aí, um fato vai desencadear um processo inevitável que vai levar às guerras de independência. Bom, primeiro ato de rebelião conjunta contra a metrópole e o pacto colonial foi o quê? Havana abriu os portos, Havana fica em Cuba, abriu os portos a produtos dos Estados Unidos e de países considerados neutros. Olha só, rebeldia, insubordinação, os colonos da América Central abriram o porto de Havana, de Cuba, para que pudessem receber produtos estadunidenses. A Espanha tolerou aquilo, tolerou, aguentou, tal, mas as coisas acabaram continuando e os problemas econômicos causaram revoltas sociais em vários locais, especialmente na Venezuela e no México. Então, os crioulos já estavam numa relação insuportável com a Espanha, já não queriam mais ser colonos, queriam sua independência, queriam conduzir a sua própria economia. Claro que aqui eles não estão falando em libertação de índio, em fim da escravidão, muito pelo contrário, estão só voltados para os seus próprios interesses. Então, a
coroa espanhola, numa tentativa de impedir isso, reduziu a influência dos crioulos na política e as massas populares ameaçavam a hegemonia. E aí, final do século XVIII, as coisas começam a mudar, né? Movimentos de revoltas, elites crioulas aliadas à coroa e contra a população começam a brigar com os crioulos que querem a independência. Autoridades espanholas preferiam a independência, a revolução, e temiam mais o povo do que a própria Espanha. O povo estava feroz mesmo, e aí os movimentos de independência começam inevitavelmente. Nós já vimos aí um pouco sobre isso, falando das crises ali internas, mas levariam inevitavelmente a acabar com o domínio espanhol. Então, cada lugar foram surgindo revoltas que acabaram conduzindo esse processo de independência que nós estudaremos em outro momento, ok? Beleza, pessoal? Foi rapidinho, só para a gente ter então esse plano geral, esse olhar geral. Não dá para entrar em muito detalhe, que senão a aula fica extensa e eu quero que vocês assistam todas as aulas, ok? Tchau, tchau, pessoal!